É, hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, e eu estou aqui mais uma vez e venho mais uma vez pedir a você que, se você gostar desse vídeo, por favor, dê um like nele. Se não gostar, dê um dislike e comente. Eu sou democrata, minha opinião aqui não é a opinião definitiva, cada um tem a sua, e eu quero trazer a minha experiência como jornalista e a minha opinião que eu tenho dado ao longo de vários anos nessa minha carreira jornalística. Se você achar muito bom, você compartilhe nas suas redes sociais, avise a amigos e fale dessas análises que eu estou falando sobre a realidade política brasileira. Hoje eu vou começar falando da desumanidade, do desprezo, da insensibilidade, da falta de empatia do presidente da República, Jair Bolsonaro, que ao sair para aquele chiqueirinho que está cercado de seus adoradores na porta do palácio, que agora parece que, para não misturar com a imprensa, ele está recebendo lá dentro do próprio palácio, não sei se está usando isso todo dia, mas já usou, ele disse o seguinte: olha que frase absurda: a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. É claro que todo mundo vai morrer. Agora, é preciso estar dizendo isso todo dia? Sabe o que a primeira-ministra da Nova Zelândia fez? A Nova Zelândia tem uma população muito menor do que o Brasil, teve muito menos mortes, mas telefonou para cada família para lamentar a morte. Ele vem com isso. E fez uma coisa pior. Hoje, depois que ele passou por esse cercadinho, ele foi para o Palácio e lá ele sancionou uma lei que extingue o Fundo de Reservas Monetárias formado pelas receitas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que tem cerca de 8 bilhões e 600 milhões de reservas. Mas vetou o repasse desse recurso para o combate ao novo coronavírus nos estados. Essa decisão foi publicada na edição de hoje, quarta-feira 3, no Diário Oficial da União. O Rui Nogueira, meu amigo, me mandou uma mensagem de um amigo dele, lá de Manaus, mostrando uma manifestação de ontem contra o Bolsonaro. E isso me levará a comentar que nessa sua ida, né, na saída lá do Palácio da Alvorada, ele chamou os manifestantes contrários ao seu governo de marginais e terroristas, né? A frase dele é assim: começou aqui com os antifas, movimento antifascista, em campo. O motivo, no meu entender, político é diferente. Aqui são marginais, no meu entender, terroristas, disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada. Essas declarações foram divulgadas em redes sociais. Mas, depois disso, numa entrevista coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que não vai fazer o que o Bolsonaro pretende a partir daí, porque o Bolsonaro, a partir daí, resolveu relançar a ideia da divisão do Ministério da Justiça em Justiça e Segurança Pública. A Justiça fica com André Mendonça e tudo indica que a Segurança Pública serve para que ele leve para lá um grande amigo, um amigo do peito, que é um ex-deputado chamado Alberto Fraga, que não conseguiu sequer se reeleger na última eleição de deputado. Imagina o prestígio popular que tem esse cara, né? Bom, mas esse cara tem tanto prestígio com o Bolsonaro que ele indicou o maior sucesso da vida do Bolsonaro, que é esse Augusto Aras. O Bolsonaro passou por cima daquela tradição, da qual eu discordo, chamo a atenção para isso, de obedecer à lista tríplice da corporação, dos procuradores públicos, para indicar uma pessoa petista, filho de um ex-deputado petista, Roque Aras, que era assessor de um famoso líder de esquerda no Congresso, na Câmara dos Deputados, o Chico Pinto, lá de Feira de Santana, na Bahia, nomeou esse sujeito, chama-se Augusto Aras, e está em vias de trocar o nome de Procurador-Geral da República para puxa-saco presidencial da República Bananeira do Vale do Ribeira, onde viveu e foi criado o Bolsonaro. Pois esse senhor, ele não foi assistir o vídeo daquela reunião do dia 22,
apesar de convidado, e depois fez um despacho a respeito da divulgação do vídeo de uma forma muito mais bolsonarista do que o advogado-geral da União, que, aliás, está sendo rifado lá, porque foi assessor do Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal. Imagina os conceitos que essa gente lá do Palácio do Planalto tem da vida, né? Pois esse Augusto Aras foi ao meu amigo Pedro Bial, na Globo News, e disse exatamente o seguinte, eu faço questão de ler para você. Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, essa garantia é no limite da garantia de cada poder. É difícil até de ler, tão mal formulada que é a frase, né? Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Se os poderes constituídos se manifestarem dentro de suas competências, sem invadir as competências dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva de qualquer natureza. Aí o Bial lhe perguntou se o país estaria próximo de um cenário desses. E ele respondeu: não será este o PGR um catalisador de uma crise institucional dessa natureza. No Supremo Tribunal Federal, essa declaração caiu entre a lamentação e as gargalhadas. Um ministro que não quis se identificar para o repórter disse que quem disse que as Forças Armadas são garantes da Constituição? Quem vai definir se houve invasão? Isso não faz o menor sentido, disse um ministro pedindo anonimato. Outro crítico do alinhamento de Augusto Aras com Jair Bolsonaro disse que não se surpreende com a resposta. O Gilmar Mendes disse que essa era uma ideia lunática, e é. O Walter Mairovitch, era para eu ter lido esse parágrafo ontem para você, mas eu me esqueci, eu não tive tempo. Ele fez um artigo brilhante no blog do Fausto Macedo, no Estadão, que ele termina assim. Num pano rápido, Bolsonaro a mirar no interesse privado e com desrespeito à sociedade, desejosa de um Supremo Tribunal com ministros sem rabo preso, se apresenta ao lançar Aras despudoradamente como um mercador de togas. Aí o Aras sentiu que o clima não estava bom, leu o artigo 142 e eu vou ler para você. Você vê o absurdo que é querer usar isso para um poder interferir no outro. O artigo 142 é o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, à lei e da ordem. Pois é isso aí. Aí ele publicou uma nota dizendo: olha, não é nada disso, e assinou uma nota dos procuradores contra ele. Imagina só, que contrassenso, que maluquice. Estou recebendo aqui a visita do Arthur e continuo. Pois é, já que eu estava falando no Rodrigo Maia, e ainda tem um tempinho, eu quero dizer que o Rodrigo Maia, na sua manifestações de hoje, o presidente da Câmara de Deputados chamou um projeto de lei da autoria do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, de completamente absurdo, e alfinetou o presidente Jair Bolsonaro, o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ao comentar as próximas eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Pois é, o deputado federal Daniel Silveira apresentou ontem uma proposta de alteração na lei antiterrorista, puxando o saco do Bolsonaro, como só o Augusto Aras consegue, né? O objetivo é tipificar os grupos antifascistas como organizações terroristas. Questionado sobre o projeto, Maia foi taxativo. É completamente absurdo. E eu digo, este imbecil foi flagrado combinando com o PM para queimar a bandeira de um manifestante em Copacabana dos grupos antifascistas. Aliás, aviso aos governadores: atenção com suas PMs. Bolsonaro quer transformá-las em milícias populistas da direita chula. E tudo indica que está conseguindo. Antes de terminar, eu queria dizer a você
que toda essa sanha do Bolsonaro em relação à Covid-19 e em relação aos grupos terroristas, que são aqueles que desafiam o seu governo dentro daquela frase do Ulisses Guimarães, né, de que o que os políticos mais temem é o povo na rua, como me lembrou o Rui Nogueira, né? Esse cara simplesmente fez um vídeo dizendo que não existe a Covid-19, porque não existe o coronavírus, que até o chanceler, que segue as suas práticas e prédicas, chama de comunavírus, ou seja, reconhece a existência do coronavírus. Bom, agora eu vou terminar mesmo, mas antes eu quero agradecer a um seguidor aqui não, aqui é inscrito, a um inscrito, Evandro Silva, que me lembrou que eu errei quando eu disse que Leônidas era um general ateniense. Na verdade, Leônidas é um rei de Esparta. E Termópilas não tem nada a ver com Peloponeso. Ele não falou isso, mas eu estou falando. Peloponeso é uma guerra interna entre Atenas e Esparta. A história de Termópilas é um desfiladeiro pelo qual, segundo diz a lenda, isso não é história confirmada, um imenso exército persa do rei Xerxes, o Shah, né? Xerxes, com 7.000 homens, foi detido pela teoria, pela lenda, por 300 homens. 300 de Esparta entraram para a história esses heróis. E a dona Sarah Winter criou um grupo, esse sim, terrorista. Ela vive fazendo ameaças de que vai saber quem são as empregadas domésticas do ministro Alexandre de Moraes, vive ameaçando, dizendo que vai esperá-lo para socá-lo, mostra 2 armas, como que diz que vai usar. Isso sim é terrorismo e isso sim é estar à margem da lei. Explicar para o Bolsonaro que marginal significa à margem da lei é uma coisa difícil, né? Porque o Bolsonaro, como vocês já devem saber, se leram o livro O Cadete e o Capitão, foi convidado, assim, suavemente, mas para não deixar de sair do Exército, quando ele planejou um atentado para pôr bombas em quartéis e na adutora do Guandu. Por isso ele foi chamado de terror, foi condenado por terrorismo por 3-0 e depois absolvido pelo Superior Tribunal Militar, num conchavo lá com o comando do Exército, para evitar um escândalo que abalasse a reputação do Exército, como se fosse difícil abalar a reputação do Exército, hoje, por exemplo, nesse momento em que o Bolsonaro botou um general pançudo para tomar conta do Ministério da Saúde, que vai ficar lá até a pandemia acabar, o que é um escândalo no mundo inteiro, né? Pois bem, eu peço venha para você, que eu vou puxando o carro por aqui, mas sem sair de casa, porque eu continuo em isolamento. Eu sou diabético, tenho um stent no coração, na artéria, né, coronária direita, e preciso cuidar da minha mulher e do meu filho Arthur. Então, é isso aí. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.